Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Tudo beleza. Pessoal, temos mais uma partida aqui do Torneio das Águas Derretidas, Meltwater Champions Chess Tour. Aqui a gente tá tendo quartas de final, Magnus Carlsen contra Levon Aronian. Vamos dar uma olhada aqui em mais uma partida desse match e depois eu mostro como tá a classificação aí do torneio, tá bom? Magnus Carlsen dessa vez de brancas aqui contra Aronian. O Magnus Carlsen abre com o peão da dama, o Aronian responde com cavalo em F6. Temos C4, E6, cavalo C3 e aqui bispo B4. A defesa Ninzo Índia, simplesmente cravando aqui o cavalo. Temos dama C2, roque, colocando o rei em segurança, A3 questionando o bispo. E o bispo da Ninzo Índia, na maioria das vezes, captura aí o cavalo. Bispo por C3, cheque, aqui de peão ou de dama, o Magnus Carlsen prefere de dama, mantém a estrutura de peões intacta. D5 aqui pelo Aronian, uma vez enfraquecido, removido o cavalo de C3, D5 fica mais facilitado. Bispo G5 cravando o cavalo, mais uma vez tentando brigar aqui pela casa de D5, e agora C5 pelo Aronian, buscando uma ruptura aí no centro. D por C5 pelo Magnus Carlsen e agora D4, o Aronian vai com essa sequência bastante agressiva, ganhando espaço aí no centro e na ala da dama. A dama em F3 aqui pelo Carlsen. E agora cavalo de B em D7. Dama F3 botou pressão em F6, ameaçou capturar mesmo em F6 e danificar bastante a estrutura de peões. Cavalo de B em D7 traz a proteção para o cavalo em F6. E3 aqui pelo Magnus Carlsen, liberando o bispo de casas claras, oferecendo a troca aqui em E3, tentando eliminar esse peão de D4. Temos H6 atacando o bispo, bispo por F6, cavalo por F6 e aqui grande roque pelo Magnus Carlsen. O peão de E3 está atacado agora duas vezes e está cravado. Legal! O Aronian segue aqui com E5, trazendo mais uma proteção aí para o peão central. Temos cavalo em E2, intensificando a pressão aqui no peão. E aqui a gente poderia pensar até em um lance como D3, né? Na partida seguiu com bispo G4. D3 seria um lance possível, colocando pressão no cavalo. Não existe uma ameaça direta assim tão simples, porque está cravado. De qualquer maneira, talvez fosse bom jogar cavalo C3, não para salvar o cavalo, mas para colocar pressão aqui no peão de D3 e também impedir o lance E4, né? E agora o bispo estaria atacando o peão, mas poderia seguir sim de uma forma bastante interessante com o bispo G4, torre por D3, e a gente ia ter uma loucura aqui no tabuleiro. Mas não foi dessa forma que seguiu. Aqui seguiu com bispo G4, imediatamente atacando a dama. O Carlsen segue aqui com dama G3, botando pressão agora no peão de E5. E aqui cavalo E4, uma decisão muito interessante aqui do leão armênio, o Levon Aronian, que está jogando pelos Estados Unidos. Aqui cavalo em E4, atacando a dama, deixando o bispo para poder jogar cavalo por F2 e dar aqui o garfo real, né? Pegando a dama, as torres. Ah, não, é real quando pega o rei, né? Mas dando um triplo aí, né? Nem um duplo, dando um triplo, né? E é dessa forma que segura a partida. Dama por G4 e agora cavalo por F2 aqui, dando esse triplo aqui, maravilhoso, né? A partida seguiu com dama em F3, cavalo por D1. E aqui foi interessante essa história do Aronian, porque em geral não vale a pena, pessoal, a gente entregar duas peças menores por uma torre. O Aronian está fazendo isso aqui, ele capturou uma torre, mas vai ficar com duas peças menores a menos. Em geral não vale. Por que o Aronian está fazendo isso? Porque ele está expondo aqui o rei do Magnus Carlsen e também aí querendo ganhar alguns peões a mais, né? Então aí nesse caso já começa a valer a pena. Aqui o lance jogado foi E por D4, olha que interessante, o Magnus Carlsen não captura o cavalo imediatamente. Seria possível capturar o cavalo, mas aí as pretas teriam D por E3 cheque aqui com uma posição bastante interessante, chances aí para os dois lados. Aqui o Magnus Carlsen preferiu primeiro capturar aqui E por D4 e agora esse cavalo que vai ser capturado, o Aronian prefere levar mais um peão aqui, cavalo por B2. Temos então cavalo por B2, rei por B2 e aqui então a gente tem essa posição onde o Magnus Carlsen tem duas peças menores pela torre e a partida seguiu agora com torre C8. O Aronian vai tentar castigar aqui esse rei exposto do Magnus Carlsen. D5 pelo Carlsen, a torre por C5 e agora cavalo C3. O peão de C4 está muito bem defendido pelo cavalo. Magnus Carlsen conseguiu soltar aqui as peças
e agora vai poder desenvolver o bispo. B5, o Aronian não dá tempo nenhum aí pro Magnus Carlsen que atacar. A partida seguiu com bispo E2, o Magnus Carlsen vai entregando o peão para poder desenvolver. B por C4 e agora rei em A2, colocando rei em segurança. Temos F5 e agora o Aronian tem um peão passado na coluna E, aqui um peão muito forte. F5 vem dar suporte pro avanço do peão. Que posição bonita, que partida legal, hein? Aqui a partida seguiu com torre B1 pelo Magnus Carlsen, trazendo a última peça aí pro jogo. Dama G5 e agora a torre aqui em D1, impedindo o lance dama D2 cheque, que seria bastante forte na posição. E4 agora pelo Aronian atacando a dama em F2 atacando a torre e aqui E3 bloqueando o ataque na torre e atacando a dama. O Aronian jogando aí lances bem ativos. A partida seguiu aqui com dama G3, o Magnus Carlsen quer trocar aí as damas. O Aronian aceita, dama por G3, H por G3 e rei F7. Os reis vão à luta no final da partida. Torre F1 agora pelo Magnus Carlsen, atacando o peão de F5. Rei E7, a torre agora está protegendo. Torre F3, o Magnus Carlsen tem uma torre só, mas parece que são duas aqui, ele vai atacando tudo. Agora está atacando o peão aqui de E3, temos rei em D7, foi jogado aqui pela Aronian, e agora bispo D1. Pode parecer um pouco estranho esse lance aqui do Carlsen, por que não capturar em E3? Aqui o Aronian, talvez uma possível explicação seja que o Aronian poderia forçar a troca das torres. Depois de, por exemplo, torre por E3, a torre E8 seria uma possível continuação e depois de torre por E8, rei por E8, aqui o Magnus Carlsen ficaria com duas peças menores com a torre. Talvez o Magnus Carlsen tenha preferido manter a torre aí mais um pouco no jogo. Ele seguiu então com bispo D1 e agora temos torre em F7 aqui pelo Aronian. Bispo em A4, cheque, rei D8 e aqui sim agora torre por E3, não dá para forçar mais nenhuma troca. Legal, vai pessoal, eu gostei dessa ideia do Carlsen aí. Torre E7 agora propondo as trocas e agora a torre F3, agora não sou obrigado a trocar, eu posso optar. Agora a torre E5 foi jogado pelo Aronian e o Magnus Carlsen vai para uma ideia interessante, D6 com a ideia aqui de deixar o peão protegido pelo bispo lá em D7. O cavalo protege o bispo, a torre protege o cavalo, o peão está protegido aqui pela torre, a única peça que não está protegida é o peão aqui de G2, olha que interessante, né? O Magnus Carlsen colocando bastante cooperação e harmonia aí entre as peças. A partida seguiu com H5 pelo Aronian e agora D7, o Carlsen cumpre seu objetivo de colocar o peão lá em D7, G5 e agora torre em F1. Temos torre A5 e aqui torre H1, o Magnus Carlsen então manobrou a torre para a coluna H para tentar ir para cima desses peões aqui da ala do rei que são perigosíssimos. E aqui o Aronian vai para um lance interessantíssimo, torre por bispo, torre por A4, sacrificando aí a qualidade, temos cavalo por A4 e aqui seria perfeitamente possível se livrar do peão passado com o rei por D7 e jogar esse final aí com alguns peões a mais. No entanto, o Aronian prefere jogar aqui com torre E2 cheque, temos aqui rei B1 e agora sim rei por D7. Temos torre por H5, torre E3 e olha que final difícil esse, né? Se o Aronian conseguir capturar os peões do Magnus Carlsen, mesmo o Carlsen tendo um cavalo a mais, provavelmente a gente terá um empate. Então vamos ver. E além de tudo, se o Aronian conseguir criar ameaças com os peões que ele tem, criar peão passado, avançar com o peão passado e tudo mais, pode até ser possibilidade de vitória aqui para o Aronian. Vamos ver. A partida seguiu com torre por G5, torre por A3, capturando o peão, atacando o cavalo. Cavalo B2, torre C3, protegendo o peão de C4 e agora a torre por F5. Temos torre por G3 e esse final então, torre e dois peões contra a torre, cavalo e peão. Vamos ver se o Carlsen, como é que o Carlsen vai fazer isso aí. Torre F2 pelo Magnus Carlsen, um lance chave aqui da posição, protegendo o peão de G2, ameaçando agora capturar em C4. A torre G4 foi jogada aqui pelo Aronian e agora a torre C2, pressão total no peão, o Aronian faz o fino C3 aqui, se torre por C3, torre por G2, aqui pode dar as mãos, provavelmente a gente teria um empate, mas aqui então a partida seguiu com o cavalo D1, Magnus Carlsen faz a coisa certa, mantém a torre protegendo em G2 e agora ameaça capturar com o cavalo. Ameaça não, esse peão caiu. A partida seguiu com rei E6 e agora cavalo por C3, rei E5 trazendo o rei, torre E2, cheque, rei D4 e aqui rei C2 protegendo o cavalo. Temos A5, Aronian, a última esperança do Aronian é causar algum barulho aí com esse peão passado. Temos rei D2 e agora a torre G3 aí atacando o cavalo. Cavalo D1 em segurança e agora a torre D3 cheque. Rei C1, torre G3 mantendo a pressão no peão de G2. Rei C2, A4 avançando com o peão passado, é tudo que eu tenho.
Aqui torre D2, cheque, rei C4, cavalo B2, cheque, rei B4, protegendo com forças aqui a última esperança da partida. Cavalo D3, cheque, rei C4, cavalo E5, cheque. Olha que bonita a manobra que o Magnus Carlsen começa a fazer a partir de agora. Rei C5, temos aqui rei B2, o ponto-chave aqui da posição. O Magnus Carlsen, com toda a paciência do mundo, traz todas as suas peças próximas aqui do peão. O peão virou prioridade e a torre continua protegendo o peão aqui de G2. Olha que bonito isso. A3, cheque, o A3 aqui, o peão protegido pela torre. Rei em A2, rei B4. O Aronian deixa o peão aqui protegido pelo rei e pela torre, né? Falando o seguinte: agora Magnus Carlsen, eu vou te dar trabalho aqui. E o Carlsen então vai ter que pensar numa manobra aqui para poder capturar esse peão. Vamos ver. Torre C2 aqui jogado pelo Magnus Carlsen. O rei está cortado da posição. Torre em E3 e agora cavalo C6 cheque. Temos rei B5, cavalo D4 cheque, rei B4 e aqui torre E2 propondo a troca da torre, o que levaria para um final vencedor aqui para o Magnus Carlsen. A torre G3 foi jogada evitando as trocas e agora cavalo C2 cheque. Olha que legal o que o Carlsen conseguiu fazer. Ele tirou a torre de C2 na hora certa, deu a casa para o cavalo e agora vai conseguir o peão. Sensacional, Magnus Carlsen. A partida seguiu com rei C4, né? Aqui, se tivesse jogado rei A4 na tentativa de continuar defendendo o peão, simplesmente torre E4 cheque, joga o rei para longe, segue com cavalo E3, o cavalo ficaria protegido aqui pela torre e protegendo o peão, e o peão de A3 vai cair porque o rei estaria cortado aí da posição. Legal demais, por isso que aqui o Aronian seguiu com rei C4, a partida seguiu com cavalo por A3 cheque, agora rei D3, e a gente tem agora essa situação. O Magnus Carlsen tá com a torre atacada, o cavalo no canto e o rei no canto. Ele precisa ter toda a paciência do mundo agora para trazer as peças para próxima do peão de G2. Olha que bonito, vamos ver como é que o Carlsen faz. Torre B2 agora colocando a torre em segurança, reagrupou todo mundo, o peão tá protegido e não tem como reencostar, né? O ponto todo é esse. Nesse final, o rei não consegue ajudar o ataque no peão, porque ele não tem por onde passar, né? Ele não consegue, é um peão da coluna G, né? Se fosse um peão da coluna F, o rei até conseguiria passar aqui por baixo e ir para o outro lado, mas o peão da coluna G, o rei não consegue, olha só, ele não entra na posição, né? Não vai, né? Então aqui a partida seguiu com torre G4 e agora cavalo C2 pelo Carlsen. Olha que interessante aqui esse lance, né? Se aproveitando dos temas do ataque descoberto, né? O Aronian não pode capturar aqui torre por G2, porque o cavalo sai dando cheque. Você pode escolher se você quer B4, você pode escolher se você quer em E1, tanto faz. Em B4 também ganha porque é cheque e a torre está dando um ataque descoberto aqui na torre, né? Então por isso que a partida seguiu agora com rei E2, o rei conseguiu passar, legal, né? Nem tanto, cavalo D4 cheque, olha que bonito aqui, um cheque duplo, né? Não dá para a torre capturar aqui o cavalo, que final bonito. Agora rei E3 foi jogado e agora cavalo em F3. O Carlsen mais uma vez deixa o rei aqui cortado da posição, já conseguiu levar o cavalo para casa de F3. Temos torre em E4 e agora quem que tá faltando? O rei, vamos levar o rei, rei B1 aqui pelo Magnus Carlsen, rei F4, rei C1, rei G3, rei D1, olha só onde chegou já o rei do Carlsen. Torre E8 mantendo o rei aqui cortado, mas agora o Magnus Carlsen vai para mais uma manobra. Cavalo E1, agora o cavalo está protegendo o peão. Torre em E3 foi jogado e agora rei D2 levando o rei. Mais uma vez, né? O cavalo agora está protegendo o peão, não tem problema cortar aqui a torre. E depois de torre A3 e simplesmente rei E2, olha que bonita essa manobra. Aqui o Aronian leva o Aronian, o leão armênio abandona aí a partida. Que sensacional esse final aqui do Magnus Carlsen contra o Aronian, né? Realmente jogado aqui com uma maestria sem limites, né? De uma forma belíssima aqui Magnus Carlsen. O rei aqui encostou, né? O rei vai chegar na defesa também. Fica todo mundo protegido, a torre vai conseguir tirar o rei daí. E pouco a pouco Magnus Carlsen vai avançar o rei, vai avançar o peão, vai cobrir os cheques, né? Vai criar ameaças com o cavalo, com a torre. Aqui, provavelmente mais uns 20, 30 lances seria uma posição de checkmate. O Aronian sabe que dessa posição, né, não tem mais jeito, o peão está muito seguro. E agora é questão de tempo para o Magnus Carlsen vencer essa partida, né? Por isso que o Levon Aronian abandonou aí a partida. Não dá mais, né, pessoal? Abandonou porque não dá mais. Vamos dar uma olhada no relatório do chess.com, vamos lá.
Que é isso? 99% de precisão aqui para Magnus Carlsen contra 98% de precisão para o Levo Aronian. Isso é que é uma vitória disputada, né? Isso aqui é uma partida disputada. 55 aqui dos lances foram os melhores do Carlsen, 50 do Aronian. A gente tem dois gigantes aqui no tabuleiro e a gente vê que a partida assim foi bem intensa, né? Aqui como está descrito aqui pela Engine. E mais do que isso, a gente vê que em algum momento o Magnus Carlsen ficou melhor e ele nunca mais deixou o Aronian se recuperar, foi jogando preciso, pedra sobre pedra, com muita paciência, com muita precisão. Vamos dar uma olhada, que ponto foi esse que o Aronian perdeu a mão, vamos lá. Magnus Carlsen faz o lance torre H1 botando pressão em H5, o Aronian vai para uma ideia sensacional de fazer o lance torre por A4. Torre por A4 é a ideia correta, depois de cavalo por A4, no entanto, torre E2 foi jogado. É um final extremamente difícil, aqui existem milhares de possibilidades de lances. Como você vai conseguir calcular daqui até o final do jogo? Não dá, né? Mas com a ajuda de computadores a gente chega que o lance correto aqui da posição seria rei por D7 e não torre 2 que foi jogado. Imediatamente, mantendo agora a ameaça de torre 2 mais uma vez. E depois de torre por H5 seguiria com G4 na análise. A torre fica protegendo em F5, depois de cavalo B2 pressionando o C4, teria torre E2 cravando o cavalo e deixando o peão de F5. Só que aqui, o ponto todo, a beleza dessa continuação é que as pretas ganham um tempo, porque agora estão ameaçando o C3 e o cavalo está cravado. Então aqui nessa variante, por conta do ganho desse tempo, isso seria fundamental para poder equilibrar esse final, tá? Que detalhe, né? Que detalhe. E daqui para frente seria trazer o rei, né? Então melhorar a posição das peças, trocar peão, vamos ver. Rei B1, rei E6, protegendo em F5, C4 tá caindo, é verdade. Aqui, no entanto, depois de cavalo por C4, rei D5, as negras trazem o rei. Não seria muito diferente da outra variante que eu fiz aqui com torre H6, cheque, rei D5, torre F6 pressionando em F5 e agora a torre por G2. Torre por F5, cheque, rei D4, torre F4, cheque, rei C3 e aqui o peão de C4 está caindo, é verdade. No entanto, aqui, se você joga a torre por C4, cheque, rei B3, o rei fica ameaçando o peão e também existe a ameaça de... também dá para capturar aqui em G3, né? Tem tanto ameaça de cheque quanto caindo aqui o peão de G3. Então aqui a continuação mais precisa seria cavalo A4, cheque, rei B3, cavalo C5, cheque, rei por A3, torre por C4. E aqui não dá tempo de capturar em G3, porque as brancas estão ameaçando torre A4, cheque mate, bonita continuação, né? Então aqui teria que seguir dando cheque para tirar o rei daqui e ganhar a casa de fuga de B2, né? Porque aí quando torre A4 vier dá para fugir com o rei para B2. Então aqui teria que ficar dando cheque no rei. Se o rei quiser se manter, então torre G1 cheque. Se o rei quiser ficar vindo para C2 e B1 vai empatar. E se o rei se distanciar, aí captura o peão de G3. Seja se distanciar para D3 ou para D1 ou para C3, tanto faz, tá caindo o peão de G3. Torre rei C3, por exemplo, em torre por G3. E a gente teria um final aqui com chances de empate. As brancas pelo menos não teriam mais nenhum peão, né? E aqui, claro, tem que tomar cuidado com cheque mate e tudo mais. Aqui se fosse vez das brancas seria mate, mas o rei tá em cheque, né? Então teria que tirar o rei daí, rei D4 e o jogo vai embora, né? Com chances aí para os dois lados, né? Então realmente muito bonita aí a partida. Esse final aqui faltou esse detalhe, né? Mas aqui realmente é só com a ajuda de computadores. Descobri que torre E2 deixa as brancas com a vitória e o lance certo é rei por D7. Realmente é exigir demais, ainda mais numa partida de 15 minutos para cada jogador com 10 segundos de acréscimo. Beleza, pessoal, é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, deixa a sua curtida. Se você ainda não se inscreveu no canal, tá esperando o quê? Inscreva-se aí no canal, tá bom? E é isso, muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu! No tabuleiro de xadrez,